bem? Hoje eu vim aqui para trazer a proposta dessa maquiagem para vocês, que é uma maquiagem bem diferente, bem ousada, colorida. Ela tem um semi-cut crease. Eu gostaria de dedicar esse vídeo a Tatiana e a Paola, ambas trabalham comigo e ficaram brincando. Qualquer dia desse eu quero um vídeo dedicado para mim. Então eu trouxe esse vídeo dedicado a vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês consigam praticar. Para fazer essa maquiagem você não precisa ter todos esses produtos que eu utilizei. Você pode utilizar os produtos que você tem em casa, fazer suas adaptações. Se você não quiser colocar glitter, não quiser colocar pigmento, você pode utilizar tudo aquilo que você tem em casa, né? Do jeito que você gosta e com as cores que você gosta. Da mesma maneira que eu fiz uma maquiagem colorida, eu poderia ter utilizado essas mesmas técnicas e fazer uma maquiagem mais neutra. Quem sabe no próximo vídeo eu traga. Eu acho que tá faltando um pouquinho de maquiagem mais neutra aqui no canal. Eu fiz duas maquiagens bem coloridas e eu vou me comprometer a trazer uma maquiagem mais neutra para a próxima. E aí, vamos ao tutorial? Começando pela sobrancelha, a sombra expresso e um pincel chanfrado, eu faço o contorno da minha sobrancelha e depois o preenchimento. Com o pincel tipo escovinha, eu esfumo toda a minha sobrancelha. Eu não posso deixar nenhuma marcação. Pego a minha paletinha de corretivos da Felicitar e um pincel tipo língua de gato, bem pequenininha, e pego o corretivo um pouco mais claro que o tom da minha pele. Faço tanto o contorno da sobrancelha quanto o preenchimento da minha pálpebra com esse corretivo. Com o mesmo corretivo, eu contorno a parte superior da minha sobrancelha. Agora eu vou esfumar todo esse corretivo clarinho com esse pincel que é para esfumar corretivo mesmo. Esse pincel é como se fosse um kabuki, só que ele é pequenininho, ele é específico para corretivo. Eu uso um pó da Dylos da cor da minha pele para selar todo esse corretivo que eu apliquei na pálpebra. Isso vai me ajudar a esfumar depois. Eu uso uma fita micropore, retirando o excesso de cola na lateral do meu olho até minha sobrancelha. Com a paleta da Catherine Hill e um pincel de esfumar, eu pego a sombra rosa e começo o esfumado do meu côncavo. Tudo vai ser bem sutil no início, quase não vai aparecer, mas ele vai ser a base para as próximas sombras que eu vou aplicar. A aplicação de sombra no côncavo, para ficar bem esfumada, deve ser feita de uma maneira bem leve. Eu vou pegar uma sombra rosa mais intensa da paleta e vou fazer um degradê de sombras no meu côncavo. Com um pincel de esfumar um pouco menor, eu vou pegar essa sombra uva e eu vou aplicar na diagonal em direção à fita, no cantinho externo do olho. Agora eu uso um pincel de esfumar achatadinho para poder esfumar as bordas dessa sombra uva que eu acabei de aplicar. Eu vou fazer isso para ela fazer uma transição melhor para as próximas sombras que eu vou aplicar. Depois desse movimento de arrastar, eu vou trazendo a sujeirinha que está no pincel dessa mesma sombra uva para o côncavo. Eu vou usar o clown branco da Catherine Hill para fazer um semi-cut crease na minha pálpebra móvel. Eu vou aplicando aos poucos com o pincel língua de gato, desse bem menorzinho, para eu poder fazer com bastante precisão. Porque o cut crease é uma técnica em que você vai fazer o recorte do côncavo, né? Então você precisa fazer com bastante calma e bastante precisão, aplicando aos poucos esse clown. Batidinhas eu vou trazendo até um pouco mais da metade da pálpebra móvel. Eu vou trazendo um pouco acima dessa sombra uva que eu acabei de passar.
e vou também subindo até chegar ao côncavo. Eu uso um pincel de esfumar corretivo para esfumar esse clown e não deixar nenhum acúmulo de produto. Ele tem que ficar bem lisinho para a aplicação da sombra. Agora eu vou usar um pigmento branco luminoso da abelha rainha no local onde eu apliquei o clown. Volto na sombra uva e faço o acabamento entre a sombra mais escura e a sombra clara. Vou arrastando um pouquinho para clara e eu faço a mesma coisa, arrasto um pouco da clara para a escura. Agora eu vou aplicar o rosa cintilante da paleta nessa transição para ficar um degradê ainda melhor das cores, para não ficar aquela coisa quebrada do branco para o roxo, né? Uma cor muito clara para cor muito escura. Pego a sombra rosa mais pink e utilizo com essa mesma função, melhorando a transição entre essas sombras, clara e escura. Aplico a sombra marrom da paleta, marrom telha, no finalzinho do olho na direção da fita. Depois eu aplico a sombra preta nesse finalzinho do olho, só que eu vou fazer num local bem menor do que eu utilizei a sombra marrom. É quase como se fosse um gatinho. Com o pigmento Grape da Super Gloss, eu aplico por cima dessa sombra uva para dar um brilho mais luminoso. Eu uso um pigmento da cor bege clarinha para fazer a parte abaixo da minha sobrancelha, né, a iluminação e a melhoria da transição com essa sombra que foi esfumada no côncavo. Eu uso o delineador da Inglot com um pincel chanfrado e faço o delineado do meu olho puxando até a fita. A intenção é fazer um delineado gatinho mesmo, mas é um pouco mais discreto. Eu vou borrifar o Fix Plus na minha pálpebra para poder fixar esse glitter da Super Gloss. Eu aplico esse glitter dando batidinhas. Com o cotonete eu retiro todo o excesso de glitter e dou mais definição ao cut crease. Passo o delineador líquido da Vult para deixar o delineado mais pretinho. Depois disso eu removo o micropore. Eu uso o lenço umedecido para limpar o excesso de sombra que caiu no rosto. Uso um lápis bege rosado da Contém 1 grama na minha linha d'água. Eu pego a sombra preta com pincel de precisão e vou marcando rente aos cílios inferiores. Eu pego a sombra marrom telha e faço o acabamento esfumando abaixo de onde apliquei o preto. Depois eu faço a mesma coisa com a sombra uva, só que do meio para fora do olho. Com o pincel limpo de esfumar, eu esfumo toda a sombra que eu apliquei. Aplico uma máscara à prova d'água da Maybelline nos cílios superiores e inferiores. Agora eu vou colar os cílios postiços. Eu meço para ver o tamanho, tiro o que é excesso, né, corto e passo a cola. Depois eu espero por 1 minuto e aplico por cima dos meus cílios, colando na base dos meus cílios superiores. Eu uso o lenço umedecido para tirar o excesso de cola dos meus dedos e ajudar a juntar os cílios naturais com os postiços. Também utilizo o lenço umedecido para limpar a pinça. Depois eu passo o delineador líquido na base dos cílios para tirar o excesso de cola, ficar mais pretinho. E passo máscara de cílios para finalizar. E agora vamos à pele, iniciando com o primer, que é aplicado com um pincel língua de gato.
Depois eu fiz uma mistura com a base da abelha rainha e da MAC e apliquei utilizando um pincel kabuki. Vou preparar as áreas de iluminação do meu rosto utilizando o tom mais claro de corretivo da paleta. Eu começo pela região das olheiras, fazendo aquele triângulo invertido com o pincel língua de gato. Depois eu aplico no topo do nariz e faço uns raiozinhos na testa. Passo na parte inferior do rosto e logo depois eu vou ao contorno utilizando o tom mais escuro da paleta de corretivos. Começo pelo nariz, depois eu faço o da testa e faço o do rosto. Eu esfumo o contorno do rosto com um pincel bem denso. Com um pincel denso também, mas de esfumar corretivo, ele é menor, né? Eu faço todo o esfumado das áreas de iluminação. Depois eu continuo esfumando as áreas de contorno utilizando um pincel cônico. Eu uso o pó da Dylos para selar todos esses produtos que eu apliquei no rosto. Com uma esponja queijinho e o pó translúcido da Mary Kay, faço toda a selagem da parte de iluminação. Já para a área de contorno, eu utilizo o pó da Bourjois e um pincel chanfrado. Como blush, eu escolhi o pó bronzer da Contém 1 grama e eu utilizo também com pincel chanfrado. O iluminador que eu escolhi também foi da Contém 1 grama. Ele tem um brilho dourado bem bonito. O batom que eu escolhi foi um rosinha da Contém 1 grama. Agora que eu posso dizer que eu estou pronta, já apliquei todos os produtos que eu tinha que aplicar, né? Tô aqui com cílios postiços, de batom, escolhi um batom bem nude, rosinha, mas quem gosta de um batom mais escuro pode botar, fica à vontade. A mesma coisa eu posso dizer das sombras, né? Se você não gosta desses tons que eu usei, você pode utilizar a mesma técnica utilizando outras cores, ou usar, colocar cores mais vibrantes. E esse é o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam praticar, né? Com um pouquinho de treino a gente sempre consegue alcançar o objetivo, e é isso que eu gostaria de propor a vocês. Se você fizer, não esqueça de trazer seu comentário, sua foto, que eu gostaria de ver você praticando essas técnicas que eu estou passando por aqui, tá? Se você gostou, mais uma vez eu digo para você clicar no joinha para que esse vídeo seja impulsionado aqui no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência, um beijão e até o próximo vídeo.